Oi, gente! Nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que acontece por trás das letras aí do nosso disco de estreia Echoes of the Soul, e eu vou começar falando sobre a ideia geral do nome Echoes of the Soul, né? O disco não é conceitual, ou seja, ele não fala sobre um tema só, porém existem alguns temas que permeiam aí todas as músicas propositalmente, como por exemplo a morte, né? Claro que eu quis fazer um link com o death metal ali, né, meu? Mas então, por todas as músicas, em todas as músicas eu vou falar sobre morte, sejam mortes literais, como na Starvation, onde alguém literalmente está morrendo de fome ali, como na Death Arcana e na From the Ashes, onde eu falo de mortes mais figurativas, né? A morte de um ciclo para que outro comece. Na Calha eu falo sobre a morte do ego. Então esse é um tema geral aí no disco, né? E além disso, todas as músicas conversam comigo de uma maneira muito íntima, né? Então, as músicas, elas são processos pelos quais eu tive que passar durante essa jornada da vida, crenças que eu tenho que são muito profundas em mim, ou crenças que eu tive que deixar pra trás. Enfim, todas as músicas conversam comigo de uma maneira muito profunda, com o meu mais íntimo, por isso que, sob a minha interpretação, Echoes of the Soul, né, ecos da alma. Cada música ali é um eco da minha alma, é um eco do que tá presente lá dentro de mim. Então esse é o sentido geral do disco pra mim. A primeira música do disco, Starvation, ela descreve literalmente uma pessoa morrendo de fome aos poucos, e eu decidi escrever sobre esse tema porque, infelizmente, né, o Brasil, depois de muitos anos, a gente tá aí ameaçando para voltar pro mapa mundial da fome, o que é muito triste. E durante algumas ações que eu fiz aqui na pandemia, né, de distribuição de mantimentos e cestas básicas e tal, teve uma vez que me marcou muito, assim, que um cara chegou pra mim, ele tava meio esquisito, assim, e ele falou: você não tem um saco de arroz, um macarrão, qualquer coisa? Porque acabou a comida lá onde eu moro e eu tô sem comer faz uns 2 dias. E ele falou: eu tô fraco, sabe? E aquilo mexeu muito comigo, porque as pessoas deviam brilhar, não morrer de fome, né? Morrer de fome acho que é a pior coisa que pode acontecer, assim. E dentro da nossa bolha, né, dentro dos nossos privilégios, a gente esquece às vezes que por dia mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vão dormir com a barriga vazia. E não é fome o que a gente sente entre as refeições, é fome mesmo, né? Então eu decidi escrever essa letra como uma maneira de levantar o assunto, de trazer o assunto à consciência, de a gente pensar sobre isso, debater sobre isso, pensar de repente como a gente pode, qual a nossa parte, né, nesse sistema e tal. E para escrever a letra eu li muitos relatos de pessoas que realmente passaram fome e tal, e inclusive de pessoas de dentro da minha própria família, por isso que ele é bem realístico, assim. É uma letra de protesto, porém escrita de uma maneira muito mais filosófica, poética ali, né, para um tema que é muito triste. A Possessed é uma letra digna de filme de terror mesmo. Ela descreve uma possessão, uma obsessão aí, né? E não só me inspirei em diversos filmes de terror que eu adorava assistir, aqueles programas tipo Paranormal Witness e tal, amava assistir, mas muita leitura também sobre o tema, e através até de umas meditações e algumas práticas minhas também, eu pude ter um esclarecimento sobre esse processo aí. E aí decidi escrever porque é um tema que eu achei que seria interessante, assim, colocar dentro de um disco de death metal e tal. Ela fala sobre uma carta de tarô, que é a carta da morte, por isso se chama Death Arcana. Mas fala sobre o significado dessa carta, né? É uma carta que as pessoas têm medo quando cai no jogo, mas ela não significa morte de verdade. Pode significar, né? Mas, de uma maneira geral, ela indica a morte de um ciclo, né? Indica coisas que precisam chegar ao fim para que outras floresçam, né? Então ela é uma música que fala sobre transformação, fins e começos, transição, mudança, né? E fala sobre que isso na verdade, a essência da vida, né? A única coisa que a gente pode ter certeza nessa vida é de que as coisas mudam e de que as coisas acabam em algum momento. Essa é a única certeza, né, que a gente tem.
Então, e ela fala sobre, assim, quanto mais você resistir isso, mais você vai sofrer. Né? Então fala sobre ir com o fluxo da vida, entender que tudo tem um começo, um meio e um fim, e que nem todo fim significa algo ruim, que pode indicar o começo de algo bom, o começo de uma coisa nova. Né? Então fala exatamente sobre isso, né? Sobre uma carta de tarô que é super temida, mas que na verdade ela sempre vem para limpar tudo aquilo que precisa ser limpo para construir algo do zero, de uma maneira muito mais sólida e bonita. Ela fala sobre o conceito de sombra, né? Sobre o fato de todos nós termos uma sombra dentro da gente, apesar de às vezes não querermos admitir. Sombra, no conceito, né, da psicologia, tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, que são considerados traços, abre aspas, negativos, né? E que a gente não quer admitir, não gosta, tem vergonha, né? Porque são consideradas fraquezas ou traços negativos, né? Mas a realidade é que todos nós temos o nosso lado sombra na vida, né? A nossa sombra pode ser a inveja, o medo, a raiva, o rancor, o ressentimento, o sentimento de vingança, né? Todas essas coisas que a gente considera coisas negativas e que já tivemos ou vamos ter em algum momento da nossa vida, são consideradas as nossas sombras, né? E quando a gente não tá bem com a nossa sombra, a gente acaba projetando isso nos outros, né? Quando a gente não tá quando a gente tá mal resolvido com aquilo que tá dentro de nós, que a gente não considera muito legal, e a gente não trata isso, não resolve isso, a gente acaba projetando nas outras pessoas, né? E é importante a gente saber de que a gente sempre vai ter uma sombra dentro da gente, é importante a gente saber equilibrar, né? Fala exatamente sobre isso a Shadow Within, sobre a melhor maneira de você domar a sua sombra primeiramente entender, mas aceitar, né? Por isso que eu falo no refrão, embrace the shadow within. Quanto mais a gente entende o nosso aspecto sombra e entende o quanto isso prejudica a gente e o próximo, e quanto mais a gente conseguir abraçar e aceitar isso, melhor a gente consegue conviver com nós mesmos e em sociedade aí, sem causar problema pra ninguém, né? Ela é um dos milhares de pesadelos horrorosos que a nossa baterista Luana tem, né? Eu lembro quando a gente tava em turnê, ela tinha, uns pesadelos cabulosos, assim, e aí ela me contava e eu falava, caralho, um dia dá pra escrever letra de música com isso, dá pra escrever uns álbuns conceituais, assim, com os pesadelos da Luana. E aí o Under the Black Wings é um dos mais aterrorizantes que ela teve, assim. Eu lembro quando ela tava me contando, meio que eu criei uma história na minha cabeça, porque dava pra criar uma história, e aí eu comentei com ela, mano, bora botar isso daí numa letra, né? Porque ela tem uma vibe bem death metal, assim, né? Porque eu quis me distanciar um pouco dos temas comuns aí do death metal, né? Que geralmente são ou umas paradas mais gore, ou umas coisas mais satânicas, assim, né? E tal. Eu quis me distanciar um pouco e trazer mais o lado sombrio da psicologia e tudo mais aí. Mas eu acho que essa música é o meu link com as letras clássicas de death metal, assim. Então ela é baseada no pesadelo da Luana, horroroso, dá pra fazer um filme com esse pesadelo aí, ficou uma puta de uma letra true pra caramba. Uma deusa hindu, né, que geralmente é vista como a deusa da destruição e da morte, mas o significado da ação dela é muito mais forte, né? Ela disse que ela é a destruidora do ego, né? Falando que quando o ego vê ela, ele treme de medo porque sabe que é o fim dele, né? E o que acontece? Quando a gente fala de ego, a gente fala de uma visão autocentrada, te leva a ter uma percepção egoísta da realidade, né? Então é esse ego que a Kali destrói. Ela vai destruir as falsas percepções que a gente tem da realidade, de nós mesmos, baseado sobre essa visão mais egoísta mesmo, assim, sabe? Que a gente tem. Então ela
ela destrói todas essas crenças que têm suas raízes no ego, né, numa percepção mais egoísta da vida. Ela destrói toda a ilusão, né, tudo aquilo que não é real, tudo aquilo que é baseado numa visão, novamente, né, self-centered aí da realidade, né? Então é sobre isso que fala, sobre o processo de confrontar o seu ego para que sua alma seja realmente liberta. E a Kali, se você tá querendo fazer isso aí, a Kali é uma entidade aí muito indicada para tal. Ela fala sobre o processo de miscigenação das Américas, mais especificamente sobre o Brasil. É uma letra forte, é uma letra cujo tema é muito forte, e eu escrevi depois de ver um estudo tristésimo, assim, que analisava o DNA da sociedade atual, comparando com né, as origens, assim, do nosso DNA. E é terrível, só confirma a teoria que muitos já sabiam, na verdade, de que a miscigenação, por mais que as pessoas falem, o Brasil é um país tão miscigenado, isso é lindo, é um misto de culturas, mas a gente sabe que isso veio de um background muito violento, né? Que o processo de miscigenação por aqui, ele não foi natural e tranquilo, ele foi baseado em muito sangue, muita violência, muita escravização e muita subjugação, né? Então fala um pouco sobre como os verdadeiros donos da nossa terra aqui, as primeiras pessoas que pisaram por aqui, tiveram o seu direito de perpetuar a sua linhagem negados, né? Através de muita violência e estupro e esse tipo de coisa, né? Então fala um pouco sobre isso, né? A herança manchada de sangue, né? Todos nós, se for pegar a origem de todos os brasileiros, assim, eu acho que a maioria temos um passado no nosso DNA manchado de sangue e de violência, porque é daí que surgiu o processo de miscigenação do Brasil, né? A partir de muita violência e repressão lá atrás do processo de colonização, né? Tem um significado muito forte. A Noite Escura da Alma, ela descreve um processo que eu já passei, talvez algumas pessoas já tenham passado, que é um processo muito forte, onde emocionalmente, psicologicamente, você se sente desconectado, né, de tudo que tinha sentido para você, né? Então é um processo de reavaliação muito grande das coisas que você fazia e era e do que você pretende fazer daqui para frente, sabe? Geralmente esse processo acontece antes, durante ou depois de um processo de crescimento, de evolução, de autoaprimoramento, né? O processo onde você busca um significado um pouco mais profundo da vida e de você mesmo e da sua existência. Então, isso é o Dark Night of the Soul, a Noite Escura da Alma, né? É um processo doloroso, porque você começa a olhar para as coisas que eram queridas para você, para coisas que faziam muito sentido para você, e você olha e não se identifica mais com aquilo. Só que são coisas que estão enraizadas em você, então para deixar para trás, para você seguir mais leve ou um pouco mais elevado, é um processo difícil, por isso que chama-se Dark Night of the Soul, né? Esse nome é um processo muito profundo, muito intenso, assim, mas que te ajuda a seguir mais leve e alinhado com o seu propósito, com o que você acha que é alinhado com a sua vida. O primeiro single, o From the Ashes, que fala basicamente sobre, né, a lenda da Fênix, né, que é um pássaro de fogo, que quando ela sabe que a morte tá perto, ela mesma ateia fogo nela mesma e das cinzas ela ressurge, né? E uma característica muito interessante da Fênix é que ela não tem medo, né, de passar por esse processo, porque ela sabe que ela sempre vai ressurgir das cinzas, né? Porque ela sabe que sempre, não importa o quão difícil seja aquele fim, ela vai passar, ela sabe, ela acredita na imortalidade, ela acredita na continuidade do ciclo, ela acredita que para todo fim existe um recomeço, porque ela vive isso.
né? E essa letra, trazendo mais por um aspecto menos mitológico aí, trazendo para a nossa realidade, fala assim, quantas versões de nós mesmos a gente não teve que deixar para trás para surgir uma versão nova? Quantos processos, principalmente agora na pandemia, né? Quantas coisas não precisaram chegar ao fim e que foi super dolorido, mas que deixaram espaço para coisas novas surgirem, sabe? Então, essa música fala sobre ter a resiliência para passar por processos difíceis, sabe? Por passar por fins de ciclo, né? E acreditar, ter esperança de que para cada fim sempre vai ter um recomeço, de que para cada morte figurativa sempre vai ter um renascimento e que para cada porta que se fecha existe uma porta com um mundo de possibilidades para se escrever novas histórias, sabe? Então é sobre isso que a From the Ashes fala, é uma letra muito querida para mim e fala exatamente sobre isso, da mesma maneira como a Fênix não tem medo de encerrar um ciclo porque ela acredita que depois ela vai renascer, que seja uma mensagem de resiliência para todos nós, né? De que por mais difícil que um período seja, uma hora ele chega no fim, e quando ele chegar no fim vai ter oportunidade, a gente vai ter oportunidade de viver algo novo, enfim. Então é isso, é sobre isso que fala From the Ashes, uma letra muito bonita, uma letra muito forte, uma letra que fala bastante sobre esperança, né? Esperança de lembrar que, novamente, a única coisa que a gente tem certeza nessa vida é que os ciclos sempre, né, se encerram, se iniciam, se encerram, se iniciam. Então, quanto mais a gente tiver resiliência para lembrar disso, mais fácil vamos passar pelas intempéries da vida aí. É isso, espero que vocês tenham curtido toda essa pira filosófica aí do Echoes of the Soul. É um disco que tem uma pegada mais filosófica mesmo, mais psicológica, assim, e foi proposital, né, porque é isso, todos nós passamos por diversas coisas na vida, então foi uma maneira de me aproximar do death metal, escrevendo sobre coisas sombrias, soturnas, pesadas e tal, mas que podem inspirar, de repente, alguns de vocês a pensar filosoficamente sobre algumas coisas aí na vida. É isso.